Olá, seja bem-vindo ao curso Como Montar uma Equipe de Robótica. O meu nome é Renan Osório Rios. Atualmente eu sou o coordenador da equipe Titãs da Robótica do IFES Campus Colatina. Eu sou um dos fundadores, junto com o professor Igor Carlos Pulini e diversos alunos que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui neste curso. Olá, eu sou o professor Igor e junto com o professor Renan mais os alunos, nós construímos a Titãs da Robótica. Atualmente, a equipe Titãs da Robótica possui 8 categorias, sendo elas categoria SEC, categoria de futebol 2D, categoria CoSpace, categoria prática, categoria teórica, categoria humanoide, que posteriormente passou a ser chamada de seguidor de linha, categoria ADM e categoria OBI. E durante o curso, vocês vão conhecer todas elas. Nesse curso, nós vamos falar de toda a história da equipe Titãs da Robótica, desde a sua criação, os desafios e como que foi desde o momento que a gente iniciou a criação da equipe até o momento atual da equipe Titãs da Robótica. Como tudo começou? Bem, apesar da equipe ser formada em 2014, começou antes de 2014. Como assim? Eu tive a oportunidade de participar de uma comissão que estava estudando dentro do IFES Campus Colatina por que os alunos estavam evadindo do curso. E eu fiquei responsável por fazer o levantamento nos cursos de informática. E eu me surpreendi muito. Por quê? Ao fazer esse levantamento de dados, percebemos duas coisas. Os alunos estavam evadindo porque não tinham afinidade com a área e que não gostavam de programação. Só que os cursos de informática têm dentro do seu cerne a programação. Logo, um aluno que faz informática e não gostar de programação é porque está faltando um algo a mais ou do aluno ou da instituição para que ele possa se desenvolver. Então, a Coordenadoria de Informática do IFES Campus Colatina fez um projeto de revitalização. Nesse projeto foram selecionados vários itens em que possa ajudar o aluno a compreender programação, tais como kits de robótica. Em 2014, chegou os primeiros kits Lego Mindstorms na nossa coordenadoria. Esses 2 kits que chegaram mudaram um cenário que antigamente os alunos assistiam a aula e quando batia o sinal, normalmente eles iam embora. Mas quando eu tive a oportunidade de dar a primeira aula com os 2 kits, a aula acabou e os alunos ficaram além. Eles ficaram tanto tempo que eles ficaram mais tempo depois da aula, dentro da sala de aula estudando o kit de robótica do que a própria aula que eu lecionei. E eles conseguiram montar um robô e começaram a programar aquele robô no mesmo dia. E aquilo foi fantástico, ver o brilho no olho do aluno, aquela empolgação. Só que tinha um problema, era 2 kits e a turma era bem grande. Então, esses kits de robótica foi um start, assim, tanto para os alunos quanto para os professores, de que a robótica faz a diferença na vida de um aluno. Em meio a todo esse aprendizado, 4 alunos procuraram a mim e o professor Igor para poder montar uma equipe de robótica. Bom, foi um convite inusitado. Começamos a pesquisar quais são os campeonatos de robótica, o que é necessário para participar de um campeonato de robótica. Então, foi aí que tudo começou. Eu e o professor Igor, a gente gostou muito da área, assim como os alunos. Então, a gente começou a colocar um nome na equipe, para a equipe poder ganhar identidade. Começou a verificar quais são as categorias e definir uma categoria para poder participar. E não adianta você montar uma equipe de robótica sem que os alunos não demonstrem interesse em participar, porque essa ligação entre aluno e professor foi muito importante. Logo, em 2015, vocês vão conhecer a história de como foi a participação da equipe no seu primeiro campeonato.
Bem, no início a nossa equipe se chamava Asimov, em homenagem ao escritor de ficção científica Isaac Asimov. Essa equipe era formada por 4 alunos e orientadas por mim e pelo professor Renan. E nessa equipe, os desafios que a gente tinha que cumprir eram resolvidos construindo os robôs com o kit de robótica do Lego Milestone. O primeiro torneio que a equipe participou foi o torneio da Trufes, na Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente não tinha um local dentro do instituto para a gente poder montar os robôs com os alunos. E a gente inicialmente usava o laboratório de iniciação científica lá do IFES, para a gente juntar os alunos, montar os robôs e fazer os primeiros testes. A IFES Colatina disponibilizou uma van para levar os alunos para o campeonato. Nesse campeonato nós tínhamos o desafio que era desarmar uma bomba. Ainda nesse primeiro torneio da Trufes que a gente participou, os alunos ficaram muito empolgados e queriam assim, melhorar o robô a cada dia da competição. Como a gente ia e voltava para Vitória todo dia, quando os alunos chegavam no campus Colatina já estava de tardezinha, mas só que eles queriam continuar desenvolvendo o robô para a competição que aconteceria no dia seguinte. Foi aí que os alunos tiveram a ideia, baseado no hackathon, onde os alunos fazem viradas de programação, de virar a noite no instituto trabalhando o robô para levar o robô para a competição no dia seguinte. E nessas viradas de programação a gente fazia comida, fazia cachorro quente para os alunos. A gente tem a Rosa, a nossa amada Rosa, nosso pé de coelho, que sempre esteve com a gente, ajudava a gente nas viradas, participava das viradas com a gente, com os alunos, fazia comida para os alunos e para a gente. Então assim, essa virada de programação ficou uma marca registrada da equipe. Todos os dias que antecediam os torneios, a equipe se reunia e fazia as viradas de programação para dar o gás final, acertar aqueles detalhes que faltavam nos robôs e nos programas que a gente tinha que colocar também nos robôs, no caso da 2D e de outras equipes, né? Então a gente fazia essas viradas de programação para poder dar o gás final e chegar no campeonato com um robô perfeito para competir com as outras equipes. E em meio a diversas equipes de São Paulo, Brasília, os alunos ficaram em 5º lugar. E os alunos ficaram muito contentes. Foi uma grande conquista. No primeiro campeonato que a gente participou, a gente conseguiu a 5ª colocação. Em 2015, depois do torneio da Trufes, nós cadastramos a equipe para participar da LARC, Campeonato Latino-Americano de Robótica. E esse campeonato aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Imagina, levar uma equipe que começou com 4 e agora passou a ter 7 alunos para Uberlândia seria um desafio diferente. Porque diferente da Trufes, que a gente ia para Vitória e voltava no mesmo dia, os alunos iriam pernoitar. E o que acontece? O campus Colatina disponibilizou um ônibus. Então a gente passou em todas as salas, eu e o professor Igor, convidando outros alunos para poder participar deste evento, porque eles iriam conhecer todas as categorias de robótica deste campeonato. Para vocês terem ideia, foi um sucesso tão grande que não teve vaga para todos os alunos. E nós fomos para Uberlândia com o ônibus lotado. E foi uma experiência muito boa. Quando os alunos chegaram lá, eles ficaram eufóricos de ver a quantidade de categorias, de robôs, de pessoas do mundo inteiro. E quando eles sortearam a primeira equipe que ia disputar contra a equipe do IFES Campus Colatina, sortearam uma equipe de São Paulo, nada mais, nada menos do que a USP. Eles começaram até a tremer. Foi uma experiência sensacional. E eles conseguiram empatar com a USP. E aquele empate para eles foi a maior vitória do mundo, porque eles saíram aqui de Colatina para participar de um campeonato latino-americano e empatar com esta grande instituição. E eles começaram a estudar muito, muito. Eles fizeram várias viradas de programação, todos os alunos ficaram empolgados. Para vocês terem ideia, a bandeira da equipe surgiu lá, porque lá a gente percebeu que outras equipes tinham bandeira. Então vocês vão ver aqui no vídeo, a primeira bandeira da equipe de robótica começou a surgir faixa e os alunos começavam a fazer torcida para nossa equipe. E quando acabou o campeonato, a equipe ficou em 3º lugar na América Latina, na categoria SEC.
A felicidade foi gigante. Quando os alunos retornaram para o IFES Campus Colatina, eles foram recebidos por muitos servidores, por muitos alunos. Eles saíram na mídia, tais como jornal, sites, redes sociais, e a equipe passou a ter uma procura muito grande depois dessa primeira temporada de 2015. Bem, uma sacada muito legal que a gente teve na equipe foi assim meio que por acaso, mas que deu muito certo, que a gente não tinha local para montar a arena, até mesmo porque a gente não tinha uma sala fechada que conseguia suportar aquele tamanho da arena. Então nós decidimos que iríamos montar a arena no meio do pavilhão, onde todos os alunos ficavam passando a todo momento. E assim, a gente tinha muita dúvida se isso ia funcionar, se ia dar bagunça, se ia dar algum problema. E na verdade acabou que todos os alunos participavam da competição. Os alunos acompanhavam a construção do robô, acompanhavam um robô executando um desafio, queriam saber dos resultados da competição, e cada vez mais alunos procuravam a equipe para poder entrar e participar. Então isso daí foi uma sacada muito legal da equipe e que deu muito certo. Eu acho que ajudou muito com que a equipe crescesse bastante dentro do Instituto. Meu nome é Renato, fui aluno do IFES Campus Colatina, me formei em Sistema de Informação, logo após também me formei em pós-graduação no mesmo instituto. Atualmente eu sou gerente de e-commerce de uma rede de farmácia e também sou professor da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, SEDU. Eu participei da categoria SEC, fui um dos fundadores da equipe. Atualmente eu participei, foram de quatro temporadas. No caso, a gente começou em 2015, se não me engano, e a partir daí a gente participou da Trufes. Logo após, a gente foi para o campeonato latino-americano, onde a gente obteve o 3º lugar. Depois fizemos outra Trufes, onde a gente conquistou o 1º e o 2º lugar. E também no outro ano a gente conquistou o 1º lugar na LARC. E na última LARC ficamos em 4º lugar. O que a equipe de robótica agregou na minha vida foi a tomada de decisões. No caso, quando a gente participa de campeonatos nessa medida, a gente começa a adquirir experiência da seguinte forma: a gente fica sob pressão, a gente começa a aprender a trabalhar sob pressão. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar sob pressão, a gente começa também a raciocinar mais rápido, a gente começa a tomar medidas mais rápidas. E a partir do que que fomos aprendendo durante a equipe, agregamos também no nosso trabalho atualmente, seja a programação, seja a tomada de decisão, seja o gerenciamento das práticas que a gente colocava tanto na equipe, a gente acaba colocando no nosso ambiente de trabalho também. Então foi uma experiência muito grandiosa. A gente, como equipe, agradece muito a oportunidade por ter participado desse projeto e ter levado esse projeto adiante, que hoje atualmente outros alunos estão experimentando e acreditamos que eles vão ter as mesmas oportunidades de trabalho com o que a gente também obtivemos durante a nossa carreira. Olá, eu sou Alexandre, me formei em Sistema de Informação em 2017 no IFES Campus Colatina. Atualmente eu trabalho como analista desenvolvedor para a Coglis, uma empresa que tem uma filial em São Paulo, mas a sede é dos Estados Unidos. A gente atua atendendo as demandas dos grandes clientes das empresas em São Paulo. Olá pessoal, eu me chamo Kayan e sou aluno do IFES no curso de Sistemas de Informação. Bom, eu participei desde o início da equipe SEC, que é a equipe que utiliza Lego como plataforma principal de robótica educacional. Foram cerca de 3 temporadas, participando de vários campeonatos. Os principais foram a Trufes, que é o torneio de robótica da UFES, e a LARC, que é o campeonato latino-americano de robótica, ambos em 2015, 2016 e 2017.
Bom, a Trufes nós conquistamos em 2 ocasiões, em 2016 e 2017. Já a LARC nós chegamos em 3º lugar em 2015, nos consagramos campeões em 2016 e 4º lugar em 2017. A equipe de robótica agregou tanto no meu crescimento pessoal que com certeza ajudou no meu crescimento profissional também. Entre tantas as coisas, posso citar principalmente o trabalho em equipe, o desenvolvimento da lógica de programação, que com certeza me auxiliou no crescimento profissional, além da importância de saber trabalhar sob pressão e concluir os objetivos. Bom, hoje eu trabalho como desenvolvedor e-commerce para uma empresa internacional, que inclusive é uma das apoiadoras do projeto da equipe de robótica. E, sem dúvida, as experiências adquiridas na robótica me auxiliaram nesse caminho. Não posso deixar de agradecer também a todos os professores e servidores do IFES Campus Colatina que nos apoiaram desde o início do projeto, quando mesmo ainda era um embrião, e hoje é um projeto de grande relevância. Bom, é isso aí e eu agradeço a todos. Obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Schaeffer, eu formei no curso de Sistemas de Informação do IFES Campus Colatina. Hoje eu atuo como Mobile Developer, focado no framework de Android. Eu participei da primeira equipe de robótica do campus, junto do Renato Alexandre e o Caian. A gente escreveu um edital de pesquisa para o CNPq e montou a equipe como um dos objetivos do projeto. Eu fiquei por 1 ano no projeto, na equipe, e a gente participou nesse 1 ano de um campeonato latino-americano de robótica e um campeonato da Trufes, campeonato da UFES, né? E eu não lembro as posições que a gente ficou, mas todo campeonato teve um grande desafio, porque era tudo novo pra gente, faltavam várias peças, então foi um ano bem desafiador. E o que eu posso falar que agregou na minha vida a equipe de robótica foi principalmente o trabalho em equipe. Eram 4 pessoas muito diferentes e a gente teve que aprender a trabalhar em conjunto em prol de um objetivo maior, que era a entrega de um produto, né, um robô para um campeonato específico, um desafio específico. Então eu recomendo para todo mundo que tem a oportunidade, participe, porque você vai aprender isso e vai levar isso para o resto da sua vida e vai ser útil no mercado de trabalho e agregar muito nas suas entregas profissionalmente. Valeu! Em 2016, nova temporada, os alunos começaram a procurar muito a equipe. E nessa procura, outras categorias foram criadas, sendo elas a categoria de futebol 2D, a categoria prática e a categoria teórica. Vocês vão acompanhar cada temporada e ao final das temporadas vocês vão conhecer como cada categoria funciona. Neste ano, a equipe passou a utilizar outro laboratório, porque já não cabiam mais os alunos no laboratório de iniciação científica. Eles começaram a utilizar o laboratório de montagem e manutenção no tempo em que esse laboratório ficava sem aula. Então, essas equipes começaram a frequentar muito mais a escola, já tinha aluno da graduação e do ensino médio trabalhando junto, em parceria, e neste ano fizemos uma nova camisa para uma nova temporada, inspirado em times de futebol. Essa nova camisa, ela já tinha o nome de todas as categorias. E também fizemos a nossa primeira bandeira oficial com votação de toda a equipe. Em 2016 foi fantástico em todos os sentidos, né? Para começar, a gente participou da Trufes. E na Trufes eles limitavam o número de alunos inscritos em 4 alunos. E nós já estávamos com 7 alunos na equipe SEC. Então a gente dividiu em 2 equipes e inscrevemos as 2 equipes para participar da competição da Trufes. E assim, foi fantástico. A gente conseguiu ganhar o 1º e o 2º lugar, né, com as 2 equipes.
E isso foi muito legal, muito comemorado pelos alunos. Bem, a equipe prática, que havia sido recentemente criada lá dentro do Instituto, ela foi campeã estadual da OBR. E o fato deles terem vencido esse campeonato estadual deu direito a gente participar do campeonato nacional representando o Espírito Santo. Além disso, a equipe teórica ganhou medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Robótica. Mas o melhor desse ano ainda ficou para o final. Nós fomos campeões latino-americanos com a equipe SEC. E fomos também campeões latino-americanos com a equipe do futebol 2D. E o incrível ainda, que nós ganhamos a final no futebol 2D em cima da equipe que era tricampeão latino-americano de robótica, o ITA. Olha que coisa incrível. Bem, depois de tanto sucesso no ano, o governador do estado chamou toda a equipe de robótica no Palácio Anchieta para prestar uma homenagem à equipe. E além disso, a equipe foi indicada e ganhamos o prêmio Jovem Cientista desse ano aqui no Espírito Santo. Os alunos do IFES de Colatina não param de surpreender. Eles conquistaram o primeiro lugar em 2 categorias na competição latino-americana de robótica. Uma das equipes participou pela primeira vez do campeonato. Já para a outra equipe, teve um gostinho de revanche. É como se esses robôs estivessem em uma técnica de salvamento de reféns. A equipe tinha que ter a missão de resgatar um tipo de alienígena e salvar eles, porque se deixasse eles ali, o planeta ia explodir e os reféns iriam morrer. Então cada equipe tinha o objetivo de resgatar um tipo de nação. Os robôs são autônomos e funcionam por meio de sensores. Todos foram desenvolvidos por alunos do curso de Sistema de Informação do IFES do campus de Colatina. E foi com eles que na última semana os estudantes conquistaram o primeiro lugar na categoria, na 15ª competição latino-americana de robótica, que aconteceu em Recife, no Pernambuco. A gente esperava que a gente sairia bem, mas não tão bem quanto que a gente imaginou. Então foi uma competição muito legal, porque competimos com o México eliminou a gente ano passado. Esse ano a gente que eliminou eles. No ano passado nós mostramos que eles ficaram em 3º lugar. E a gente vem trabalhando muito com os meninos, treinando eles cada vez mais, para eles ficarem cada vez mais preparados para disputar o campeonato. E eles também trouxeram na bagagem outro troféu de primeiro lugar na categoria Futebol 2D. Aqui eles usam técnicas de inteligência artificial para colocar os jogadores em campo. A partir dessa inteligência que nós colocamos nos jogadores, a gente consegue disputar com a inteligência programada por outras instituições em outros times. Qual que é a utilidade desse jogo? Ele pode ser utilizado, por exemplo, até no futebol real, como simulações de estratégias que um time pode usar contra outro time de futebol. Existem até alguns trabalhos que versam nessa direção. E foi com toda essa tecnologia que eles levaram pela primeira vez essa categoria a um campeonato e conquistaram logo de cara o primeiro lugar. Agora o desafio é ainda maior, é que eles vão disputar com o futebol 2D em um campeonato mundial que acontece no Japão em julho do ano que vem. Na categoria Futebol 2D, os alunos concorreram com 7 equipes brasileiras, superando grupos do México e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA de São Paulo. É um orgulho muito grande para a gente. Pensar em ir para o Japão disputar com as melhores equipes do mundo. A gente já conseguiu aqui no latino-americano disputar com o ITA e inclusive conseguir ganhar do ITA, que foi um grande orgulho para a gente. E agora rumo a Nagoya para conseguir o Mundial, se Deus quiser. E mesmo faltando ainda mais de 6 meses, agora é a hora de correr atrás e se preparar para o campeonato mundial. A gente não pode parar, porque a evolução do time é bem complexa e cada mês que a gente perde é uma parte muito significativa do time que a gente deixa de implementar. E claro que nessas horas, toda ajuda sempre é bem-vinda. O custo para ir para o Japão é alto e o ano que vem também, para a gente poder disputar o latino-americano de robótica, também vai ser bem apertado. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, né? Se tiver os empresários da região tiver interessado em ajudar a patrocinar a nossa equipe, ajudar a gente está com a equipe vencedora e está indo lá para mostrar mesmo do que a gente veio.
Quem tiver interesse e puder ajudar, é só procurar o IFES no bairro Santa Margarida, em Colatina. Meu nome é Michael, sou aluno do Instituto Federal do Espírito Santo, sou engenheiro de software, atualmente trabalho no PicPay. Sou formado em rede de computadores pelo IFES e atualmente eu sou um dos alunos do curso de Sistema de Informação. E na equipe de robótica, eu fui um dos fundadores da equipe 2D, que era o Simulation Soccer. Durante as 4 temporadas que eu estive na categoria 2D, eu participei de 3 campeonatos latino-americanos. Foram os 3 campeonatos seguidos que a gente teve no latino-americano de robótica. Também tive uma participação no Iron Cup, que foi na região de Minas Gerais, no Inatel. E também, para fechar a minha participação nessa categoria, eu tive o privilégio e a oportunidade de ir competir no Mundial em Sydney, na Austrália. Então, como eu comentei, a nossa equipe ela participou de 3 latino-americanos e a gente foi campeão nas 3 oportunidades. E isso foi muito legal porque desde a primeira participação que a gente teve na equipe, se eu não estou enganado, em 2016, nós tínhamos começado há bem pouco tempo a equipe. Então não era de se esperar que a gente ganhasse esse campeonato, mas foi uma conquista muito grande e dali para frente foi só manter o trabalho e a parceria com todos na equipe que os resultados iriam vir. E foi isso que aconteceu. Então foram 3 vitórias no latino-americano, uma vitória no Iron Cup e a participação no campeonato de Sydney, no Mundial. Eu acho que o que mais agregou a equipe de robótica na minha vida profissional, tanto profissional quanto acadêmica, foi eu poder colocar em prática aquilo que eu aprendi em sala de aula no meu cotidiano, no meu trabalho, que era fazer o time funcionar, fazer o time ter resultado. Então era muito legal porque o que eu aprendia, logo assim que eu saía da aula eu já podia estar colocando aquilo dali em prática. Sem contar que também a gente tinha toda a parceria de trabalho em equipe, o desenvolvimento em fazer com que o time alcançasse resultados melhores, então era uma busca constante por melhorias. E isso eu vejo muito no meu contexto hoje, trabalhando profissionalmente. Tudo aquilo que eu já fazia na equipe de robótica, hoje eu faço de forma muito mais simples e sem ter qualquer empecilho no dia a dia. Oi, sou Matheus Krause e participei da equipe de 2016 a 2019. Entrei para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática, mas também participei de outras competições. Junto com a equipe teórica, fui um dos primeiros alunos do ensino médio a participar da equipe. Na UBR, participei dos campeonatos estaduais de 2016 até 2019 e dos campeonatos nacionais de 2016 e de 2019. Nossa equipe conquistou o primeiro lugar estadual em 2016, o terceiro lugar estadual em 2018 e o segundo lugar estadual em 2019. Participar da equipe me ajudou de diferentes formas, tanto trabalhando em grupo até adquirir conhecimento de outras áreas, não apenas programação. Sempre tivemos muita liberdade, participávamos quando podíamos e sempre tentávamos inovar. Nossos orientadores, no início o Diego e depois o Júlio, sempre ouviam nossas ideias e discutiam com a gente formas de implementar. Apresentavam tecnologias ou falavam que não ia dar certo mesmo. Em 2019 a equipe recebeu a doação de uma impressora 3D, o que ajudou muito a minha modalidade porque a gente conseguiu criar peças mais complexas e menores. Como eu disse, não participei apenas do BR Prática. Na Iron Cup 2018 participei no seguidor de linha e em 2019 na Unesc no Campeonato de Instrução, onde a gente juntou pessoas de diferentes modalidades e criou uma equipe e em poucos dias estávamos competindo com um robô com uma serra que rodava em alta velocidade. No final a gente não ganhou, mas ajudou a provar como a gente evoluiu em equipe. É perceptível o conhecimento que adquiri ao passar dos anos. Hoje, algum tempo depois da minha competição, percebo como a equipe foi importante para mim e fico muito feliz em ter ajudado. Quando entrei não imaginava que a equipe ia tomar proporções tão grandes, ajudando tantas pessoas e ensinando vários alunos, o que mostra que ela é importante e vale a pena. Olá pessoal, meu nome é Giovanni Frossar Teixeira, sou orientador da equipe de robótica na categoria Soccer Simulation 2D. Os alunos que participam da equipe atualmente são o Douglas, o Jean e o Lucas. Eu vou deixar aqui agora um pequeno trecho do vídeo
do Haroldo, que é o chair da nossa categoria, porque ele explica como é que a categoria funciona. A categoria de simulação 2D é a categoria talvez a mais simples e mais fácil de ser implementada, porque ela é baseada apenas em software. O pessoal compila o código, coloca todas as estratégias e depois que compila, eles só me dão um programa, né, e eu coloco no simulador. A partir daí não tem mais interação nenhuma, o time tem que estar preparado para ser totalmente autônomo. São 11 jogadores contra 11, é um campeonato de pontos corridos, parece bem parecido com o Campeonato Brasileiro. Ou seja, gente, nós programamos a inteligência de forma prévia e os times disputam entre si. Aqui nós temos uma pequena disputa final desse ano aí do Inatel, né, do torneio do Iron Cup, onde nós disputamos com o pessoal do ITA. Deixei um pequeno trecho para vocês poderem ver. Aqui nós temos um momento em que o ITA estava avançando para cima do nosso time, o Titãs. O Titãs consegue um contra-ataque, olha só. Aí o contra-ataque do Titãs. O Titãs está de azul. A gente consegue um lançamento, olha só. Aí a gente consegue jogar para o meio da área, ocorreu uma falta, meio da área. O atacante vai lá e faz o gol, né? Nós conseguimos ser os campeões esse ano aí do torneio do Inatel. Nós somos tricampeões do latino-americano, do LARC, tá? No ano passado a gente ficou em terceiro lugar, infelizmente não ganhamos, o ITA foi o campeão. Nós normalmente disputamos aí com o ITA e com o Inatel, e agora o pessoal da Federal de Pernambuco também está disputando bastante aí nessa categoria, tá certo? Então a Soccer Simulation 2D é uma categoria de programação, ela é puro software, tá? Isso aí facilita com que a gente consiga ingressar na mesma. Então era isso aí, valeu! Olá, meu nome é Júlio Vendramini, eu sou orientador da equipe OBR Prática. Nessa categoria podem participar alunos do ensino médio e cursos técnicos menores de 18 anos. Como é que a categoria funciona? Bem, você tem que cumprir um resgate, então você precisa de construir um robô, e esse robô ele tem que passar por um percurso cheio de desafios, e depois de conseguir percorrer todo o percurso, ele tem que ter capacidade de resgatar vítimas dentro de uma área e voltar com essas vítimas salvas. Então, é uma competição muito desafiadora. Digo que é a competição com mais concorrência e mais equipes no Brasil inteiro. Ela é de nível nacional, é uma competição muito legal. E para você participar, você precisa de ter um kit de robótica, que pode ser kits como o kit Lego, ou mesmo utilizar Arduino para montar o seu robô. Então eu recomendo para professores que querem levar a robótica para a sala de aula, derem uma olhada na categoria OBR Prática, porque essa categoria é a categoria para os alunos do ensino médio participarem. É diversão garantida, é aprendizado garantido, é muito bom. Falarei agora sobre a equipe teórica. Sou a professora Dione Souza e desde 2019 estou como orientadora desta fantástica equipe. Então vamos lá. Quem pode participar? Qual a dinâmica e o propósito desta maravilhosa equipe? Qualquer aluno dos nossos cursos técnicos integrados do ensino médio podem participar da equipe teórica através de um processo seletivo que lançamos anualmente. A partir do momento que o aluno entra para a equipe, ele precisa dedicar um tempo semanal para realizar as atividades. Que atividades são essas? São atividades voltadas para a participação na Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade teórica. Portanto, os alunos são reunidos em um laboratório de informática para discutir, realizar as atividades, além dos conteúdos que eles adquirem em sala de aula, pois é importante frisar que a modalidade teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica é composta por conteúdos de diversas áreas de conhecimento. Além de participar desta Olimpíada, os alunos da equipe teórica também têm o propósito de levar a robótica
para as escolas públicas da nossa região. Temporada 2017. Essa temporada foi incrível em diversos fatores. Eu vou destacar para vocês o primeiro. Foi a primeira temporada em que o projeto Equipe de Robótica, que naquela época a equipe se chamava Asimov, passou a ser cadastrada como um projeto de ensino dentro do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina. Logo, todos os alunos e orientadores que participavam dessa temporada, eles passavam a ganhar um certificado. E um certificado que eles recebiam por e-mail no final da temporada, com assinatura digital e tudo. Então os alunos podiam colocar esse certificado no seu currículo. Nas temporadas anteriores, a gente emitia certificado por meio de impressão, o diretor assina, o orientador das equipes assinavam, mas a partir de 2017 passou a ser tudo digital e reconhecido como um projeto de ensino dentro da instituição. Outra coisa muito legal que aconteceu é que muitos alunos procuraram a equipe conforme 2016 e 2015. E a gente teve o prazer de receber um novo professor no Instituto Campus Colatina, chamado Júlio Vendramini. E ele tem muito conhecimento na área de eletrônica, Arduino e robótica em geral. Então, foi lançada uma equipe chamada Humanoid. E o professor Jean Eduardo Glaser lançou uma equipe chamada CoSpace. Logo, em 2017, nós ganhamos mais 2 categorias. E para finalizar com chave de ouro, em 2017, para manter todas as categorias, a gente teve uma ideia brilhante de abrir um edital de patrocínio. Como assim um edital de patrocínio? Percebemos que em times de futebol, eles utilizam patrocínios em suas camisas. Para vocês terem ideia, essa camisa aqui é a camisa da temporada 2020. Nós temos a Basis como patrocinadora, a Frisa, o Vixteam e a Imagination Media. Então, em 2017 foi lançado o primeiro edital. E o que esse edital contempla? O dinheiro que entra nesse edital é da seguinte maneira. Existe um valor a ser pago para ser o patrocinador da manga, um valor para patrocinar a frente da camisa, um valor para patrocinar a parte de trás da camisa. A equipe passou a criar um Facebook, passou a postar nas redes sociais do Campus Colatina tudo o que ela está fazendo, então a marca do patrocinador é exposta. Então, tanto as empresas passaram a ganhar, quanto os alunos. E como esse dinheiro é investido? Para a gente participar de um campeonato, tem que pagar a inscrição dos alunos nesse campeonato. Então, as empresas patrocinadoras passaram a pagar a inscrição e a nota fiscal tirando o nome dela. Se a gente precisa de algum equipamento, a empresa patrocinadora compra e a nota fiscal sai em nome da empresa patrocinadora. Mas a empresa patrocinadora doa esse equipamento para o IFES. Então, o que acontece? As empresas passaram a ser uma parceira importantíssima para a gente, porque sem elas a gente não poderia ter aberto tantas categorias, porque o Instituto sempre apoiou a gente e continua apoiando. O Instituto é o pai e a mãe da equipe, porém é muito caro manter todas as categorias funcionando com pagamento de inscrição, alimentação, e os patrocinadores vieram para apoiar os nossos alunos, e isso foi fantástico. Logo, o professor Igor vai apresentar para vocês o que aconteceu em termos de campeonatos na temporada de 2017. Em 2017, a equipe de futebol 2D foi incrível. Eles ganharam praticamente tudo que eles disputavam. Eles ganharam um torneio da Inatel em Minas Gerais e foram bicampeões latino-americanos de robótica. A equipe SEC ficou em segundo e terceiro lugar no campeonato da TRUFES, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e ficou em quarto lugar no campeonato latino-americano de robótica. A equipe teórica ganhou 1 prata e 2 bronzes na Olimpíada Brasileira de Robótica. E as 2 equipes recém-criadas, a CoSpace e a Humanoid, foi campeão latino-americana de robótica na sua primeira participação. Esse ano realmente assim foi muito marcante, né? No único campeonato, no único ano, no latino-americano de robótica, nós ganhamos 3 títulos, né? Em 3 categorias diferentes, no futebol 2D, na CoSpace e na Humanoid.
E quando a gente chegou no IFES, teve um fato que foi assim muito marcante para mim, né? Que quando a gente chegou, tinha um carro de bombeiro esperando, os alunos subiram no carro de bombeiro, a gente fez uma passeata na cidade aqui em Colatina, foi fantástico, acho que com certeza foi inesquecível para os alunos e para a gente também. Olá, meu nome é Breno, eu fui aluno do IFES Campus Colatina e tive o maior prazer de participar da equipe de robótica que o campus possui. Eu participei de duas equipes, eu participei da equipe em 2016, a Robocop Soccer 2D Simulation League, e em 2017 eu participei da I3E Humanoid Robot Racing. Bom, eu participei de duas temporadas, né? Correspondendo a uma temporada a cada equipe, a primeira temporada no ano de 2016 e uma temporada na outra categoria em 2017. Eu participei de 2 campeonatos, né? E nesses campeonatos nós conseguimos conquistar o primeiro lugar, tanto na primeira categoria quanto na segunda. A equipe de robótica ela me agregou muito na minha vida na parte do conhecimento de programação, na parte de lógica de programação. Esse conhecimento eu pude trazer para o mercado de trabalho, porque ali dentro daquela sala a gente aprende a fazer pesquisas, a gente aprende a se virar, a gente aprende a pôr a mão na massa, trabalhar em equipe e ter o prazer de ser lecionado, de ser direcionado com todo o conhecimento que os professores da instituição possuem. Eu tive uma honra de trabalhar em 2016 na Simulation League com o professor Giovanni e com o professor Renan, junto com o professor Igor, e na categoria de Robot Racing, que é a corrida de humanoides, em 2017 eu tive o maior prazer de trabalhar com o meu grande amigo, professor Júlio Vendramini. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Alisson e atualmente eu faço SI no IFES Campus Colatina. Só que eu também cursei o meu ensino médio lá, então foi aí que eu me envolvi com robótica. E eu participei da primeira equipe de CoSpace Rescue. Eu acabei participando de 2 campeonatos, um como competidor e o outro eu só estava instruindo, né, o pessoal da equipe. Mas na nossa estreia a gente já conseguiu ser campeão. E na segunda participação, na LARC, a gente acabou ficando no segundo lugar. Mas de tudo que a robótica agrega, além de conhecimentos técnicos, né, com inglês, nos manuais e tal, programação, ela agrega muito também com o networking que a gente acaba fazendo, conhecendo pessoas novas no campeonato, várias culturas novas, vários aprendizados e também com a equipe, né? Com a colaboração e integração, e esses conhecimentos não são só importantes para a área de TI, mas também para a vida inteira. Então é isso, valeu! Olá, meu nome é Júlio Vendramini, eu já orientei a equipe de corrida de humanoides. Essa categoria ela é para alunos de nível superior, de qualquer área. Como é que essa categoria funciona? Bem, basicamente você tem um trajeto em linha reta que o seu robô humanoide, no formato de uma pessoa, deve correr ou simular algum movimento que um humano pode fazer e chegar o mais rápido do outro lado da linha. Para poder montar uma equipe dessa, você precisa de conhecimentos de eletrônica, porque você precisa de elaborar todas as partes do robô, e conhecimento em programação, com Arduino ou algum outro tipo de microcontrolador. Além de muita garra e força de vontade, porque é um desafio muito grande fazer um robô se locomover usando articulações. Bem, é isso. Obrigado. Olá, eu sou Jean Eduardo Glaser, sou professor do IFES Campus Colatina e sou orientador da equipe Titãs da Robótica na categoria CoSpace. A categoria CoSpace é uma categoria para ensino fundamental e ensino médio. Nós começamos nessa categoria em 2017 e neste ano nós somos campeões. Em 2018 e 2019 nós fomos vice-campeões.
Essa é uma categoria para quem quer começar na robótica e não tem muito investimento, não tem kit de robótica, não tem material. O software é simulado, o robô é simulado. Nós só precisamos instalar o simulador e começar a programar. O robô, ele simula um robô real, como podemos ver aí na imagem superior, no canto esquerdo, a imagem do robô real. E o robô simulado do software possui as mesmas características. Nós temos que programar o movimento dele com o motor da roda, nós temos que programar os sensores, ele tem sensor de obstáculo, tem sensor de cores. Então toda a programação é uma programação real de um robô. Por isso que essa é uma opção para começar a robótica, quem não tem material, quem não tem kit de robótica. A competição ela é dada por um cenário chamado de mundo. Nesse cenário, o objetivo de cada robô é coletar objetos que são definidos por esses quadradinhos pequenos coloridos e pegar esses objetos e levar no depósito. O depósito é esse quadrado laranja maior. O robô tem capacidade para levar 6 objetos por vez. Então ele coleta esses objetos andando por esse mundo. Quando ele está cheio, ele procura um depósito para depositar esses objetos. Cada objeto tem pontos diferentes, cada cor do objeto tem uma pontuação. Se o robô pegar objetos de cores diferentes, a pontuação aumenta. Os dois robôs da sua equipe e da equipe adversária trabalham no mesmo mundo ao mesmo tempo. Então, temos que programar toda a inteligência do robô para desviar de obstáculos, coletar, saber a hora de devolver para o depósito, saber onde está o depósito. Tem alguns obstáculos que não pode passar por cima, como esse círculo, esse quadrado em volta de amarelo e no centro azul, são obstáculos que não pode passar, senão perde ponto. Então, toda a inteligência do robô tem que ser programada. A cada rodada, 2 mundos são disponibilizados, chamado mundo 1 e mundo 2. Esses mundos são diferentes e a cada rodada são 2 novos mundos, um diferente do outro. Existem regiões nesse mapa, nesse mundo, onde simula o terreno arenoso, onde o robô também anda mais devagar. Então também é bom evitar esses terrenos, né? E a competição ganha quem fizer o maior número de pontos, que é coletando esses objetos. A programação pode ser feita no próprio simulador ou na linguagem C. Nós usamos a linguagem C, por permitir uma melhor programação. Então, espero que tenha ajudado vocês nessa breve descrição e boa programação. Temporada 2018. Bom, nova temporada, novo edital de patrocínio, novos patrocinadores, novos alunos. Logo, nessa temporada de 2018, tivemos muitas novidades. As principais novidades eu posso destacar no fato de uma empresa patrocinadora doar uma impressora 3D para a equipe. Para vocês terem ideia, a gente sempre ouviu falar de impressora 3D, já viu vídeo de impressões 3D, mas a nossa equipe nunca teve uma impressora 3D. A partir do momento que a gente ganhou uma impressora 3D, várias equipes passaram a utilizar a impressora 3D e fazer diversas impressões de peças. Isso é um mundo de oportunidades. Por quê? Antigamente, se a gente precisava de alguma peça, tinha que procurar, comprar, chegar. Agora não. Os alunos podem modelar essa peça, colocar na impressora 3D, dentro de horas. A gente pega essa peça e pode utilizar no robô. Para vocês terem ideia, a categoria de humanoide evoluiu ao ponto de se tornar uma categoria de seguidor de linha, no qual o Júlio Vendramini vai explicar para vocês como funciona. Mas o que me chama muita atenção é que eles passaram a imprimir várias peças do seguidor de linha na impressora 3D. Logo, a temporada de 2018 ganhou uma categoria que ela não participa de campeonato, mas ela ajuda a gente a gerenciar
todas as outras categorias, porque cresceu tanto a equipe que a gente passou a ter dificuldade de gerenciar todos. Então, como no curso, dentro do IFES Campus Colatina tem um curso de administração. Então, uma equipe chamada Equipe ADM surgiu para ajudar a equipe de robótica, até então chamada Equipe de Robótica Asimov. E essa equipe, orientada pela professora Juanita, que vai falar para vocês como ela funciona, e com alunos da área de administração, passaram a ter diversas ideias para a gente poder potencializar a equipe Asimov, que era o nome da época, e participar de todos os campeonatos. Eles passaram a ajudar a criar o edital de patrocínio, ter contato com o patrocinador, pegar equipamento e poder fazer todo o processo de doação, receber e disponibilizar para os alunos. E mais um monte de novidades que vocês vão conhecer no decorrer desse curso. Agora o professor Igor vai falar para vocês tudo o que aconteceu em questão de campeonatos e resultados. Nessa temporada, a equipe do Futebol 2D ela foi vice-campeã no campeonato da Inatel em Minas Gerais e foi tricampeã latino-americana de robótica. E a SEC ela ficou com o primeiro e o segundo lugar no campeonato da TRUFS, na Universidade Federal do Espírito Santo. A prática ficou em terceiro lugar no campeonato estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. E ainda na OBR, a equipe teórica ganhou 2 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. A equipe da CoSpace ficou em segundo lugar no Campeonato Latino-Americano de Robótica e a nova equipe que foi recentemente criada do seguidor de linha ficou em segundo lugar na Semana Estadual de Engenharia realizada na cidade de Linhares. Olá galera, sou a Natália, participei da equipe Titãs da Robótica de 2018 a 2020 na equipe administrativa. Algumas das atividades que eu ajudei a organizar foram localizar hotéis, lugar para a equipe ficar quando fossem competir, organizar alimentação, transporte, questão do edital de patrocínio, a questão de camisetas, como essa que eu estou. Em 2018 e 2019 fiquei responsável pelas camisetas. Consegui a empresa que fizesse com o melhor preço e o melhor material. Também estive ajudando no processo da logomarca. Nós realizamos algumas pesquisas, concurso, para que pudéssemos achar um novo nome para a equipe Titãs da Robótica, porque nós não poderíamos continuar utilizando o nome Asimov. E trocamos a questão do nome e da logo. O edital de patrocínio, ele praticamente nos ajuda a manter a equipe ativa. Através do edital de patrocínio, a gente paga a questão de alimentação, as camisetas em uniforme e hotel para poderem competir. Também alguns materiais para construir os robôs através do patrocínio e o IFES é responsável pelo transporte. Com a equipe Titãs da Robótica, desenvolvi algumas habilidades, desenvolvi disciplina, adquiri conhecimento na área tecnológica e na área administrativa. Olá, meu nome é Júlio Vendramini, eu sou orientador e participante da equipe Seguidor de Linha. Essa categoria é muito interessante e qualquer pessoa pode participar. A vantagem dessa categoria é que ela é uma categoria muito competitiva. Muitas equipes, os carrinhos são muito rápidos e isso traz uma diversão, uma imersão muito legal para quem está participando. Para você participar dessa equipe, você precisa de conhecer eletrônica, mexer com Arduino, porque você precisa de criar o seu próprio robô. E com isso você precisa de pesquisar conceitos de física, conceitos
de várias áreas de mecânica para poder fazer um robozinho muito rápido. Como é que essa categoria funciona? Bem, o que você precisa você tem um percurso, você tem que seguir uma linha de demarcação desse percurso o mais rápido possível. Então, na competição, ganha o carrinho que fizer o trajeto o mais rápido possível, e isso dá muita diversão no campeonato. Recomendo que quem quiser procurar uma equipe, vá nessa equipe que é muito legal. Olá pessoal, eu sou a professora Juanita e trabalho no IFES Colatina. Nós atualmente estamos orientando, fazemos parte da equipe de professores que orienta a Titãs da Robótica. E eu trabalho com os alunos a vertente de administração. Nós cuidamos de alguns segmentos dentro da equipe, como o patrocínio e esse relacionamento entre o patrocinador e a equipe. E também com outros assuntos voltados para o desenvolvimento da marca e o registro da marca junto aos órgãos competentes. Temporada 2019. Essa temporada ela foi muito importante e foi um divisor de águas para então equipe de robótica Asimov. Para vocês terem ideia, a equipe ADM, a fim de potencializar tudo que a equipe pode fazer, percebeu que em campeonatos tem equipes que vendem camisas, bonés, chaveiros, e para a gente fazer isso, a gente queria registrar a marca Equipe de Robótica Asimov. Eles pesquisaram junto ao IPI e perceberam que a gente não pode utilizar o nome Asimov, igual o professor Igor havia dito, que é em homenagem ao escritor Isaac Asimov. Logo, eles organizaram dentro do Instituto vários nomes e que entraram em votação. Esse nome que ganhou mais votos e foi unanimidade foi o nome Titãs da Robótica. E a equipe passou a ter o nome Equipe Titãs da Robótica. Por que o nome Titãs da Robótica venceu? Houve um edital com vários nomes, então os alunos escolhiam o nome. Após esse nome ser escolhido, teve um edital para logomarca. E o Titãs da Robótica ganhou uma nova logomarca. Mas os nomes que entraram em votação são nomes que poderiam ser registrados junto ao IPI. Logo, a nossa equipe passou a ter um nome, Titãs da Robótica, e uma logomarca que foi feita exclusiva, que não tem direitos autorais de nenhuma outra equipe. Então isso foi bem legal e a equipe ADM trouxe um gás novo, além de participar pela primeira vez de um campeonato latino-americano andando de avião. Por meio dos patrocinadores, foi a primeira vez que a equipe Titãs da Robótica participou de um campeonato sem ir de ônibus. Já teve campeonato que os alunos passaram 2 dias e meio dentro do ônibus para chegar ao seu destino. Então a equipe teve uma experiência muito legal de poder viajar de avião. E por fim, para finalizar a temporada de 2019, os alunos, eles quando retornaram, tiveram a notícia que a gente poderia participar do Campeonato Mundial de Robótica na categoria de futebol 2D. E o professor Igor vai explicar para vocês como foi a experiência da primeira vez que um aluno participou de um campeonato mundial. Mas não é só o fato de participar do campeonato mundial. Tivemos um aluno que foi para a Austrália representar a equipe Titãs da Robótica em outro lugar do nosso planeta. Em 2019 foi criada uma nova categoria dentro da equipe Titãs da Robótica. E essa categoria tem um diferencial. Ela não é orientada por professores do IFES, ela é orientada por um aluno da graduação. A equipe que surgiu foi a equipe OBI, da Olimpíada Brasileira de Informática, no qual alunos do ensino médio participam dessa categoria. E foi muito legal poder contar com um aluno do curso de Sistema de Informação para orientar essa equipe. Isso foi um avanço muito significativo dentro da equipe Titãs da Robótica. Então agora vocês vão acompanhar todas as novidades com o professor Igor sobre essa temporada fantástica. Um forte abraço!
temporada de 2019. Nessa temporada, a equipe SEC foi bicampeã latino-americana de robótica e ficou em segundo lugar no campeonato da Trufes. A equipe de futebol 2D, ela ficou em terceiro lugar no torneio de robótica da Inatel, em Minas Gerais, e ficou em terceiro lugar no campeonato latino-americano de robótica. A equipe prática foi vice-campeã da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica e, junto com uma equipe do SESI, ganhou o direito de representar o Espírito Santo na Olimpíada Brasileira na etapa nacional. Ainda na OBR, a nossa equipe teórica obteve 2 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. E a CoSpace foi vice-campeã latino-americana de robótica. O seguidor de linha ganhou de uma só vez o primeiro, segundo e terceiro lugar na Semana de Engenharia realizada em Linhares. O professor Alex Chan deu início a um novo projeto dentro da robótica. Ele começou o desenvolvimento do Osorinho, um robô que é feito com peças modeladas na impressora 3D e que tem como objetivo auxiliar na vigilância do nosso campus. Esse projeto ele servirá de base, para várias pesquisas práticas na área de inteligência computacional e que deve ter uma grande evolução com o tempo à medida que essas pesquisas forem sendo aplicadas. Neste ano, nós conseguimos enviar pela primeira vez um aluno para participar do Campeonato Mundial de Robótica que foi realizado em Sydney, na Austrália. Esse aluno, o Michael, ele foi disputar na categoria Futebol 2D e nós conseguimos ficar em 12º lugar no mundo. Eu sou orientador da categoria BI. Nossa categoria, formada por alunos do ensino médio, tem como foco principal a Olimpíada Brasileira de Informática. Os alunos se reúnem semanalmente e, com meu auxílio, eles exploram novos algoritmos e técnicas de programação que não são vistas no curso. A OBI ela acontece em 3 fases, sendo elas a fase local, a fase estadual e a fase nacional. Na fase local, os alunos realizam a prova na própria instituição. Para a realização dessa etapa, eles precisam apenas de um único computador, cada um, um computador individual, sem acesso à internet. Na prova são propostos alguns desafios que devem ser resolvidos via código. Então, os alunos têm acesso a compiladores e interpretadores de diferentes linguagens e podem optar qual linguagem vai ser utilizada para a resolução dos problemas. As fases da prova funcionam a nível gradativo, ou seja, se o aluno é classificado da fase local, ele passa para a fase estadual e em seguida para a fase nacional, que é a última fase, sendo que a única fase que não tem uma localidade específica é a fase local. Ela ocorre dentro da própria instituição e as demais ocorrem em centros de referência estaduais e nacionais, respectivamente. Em 2019, implantamos o Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica, o LETER. O LETER conta com o total apoio da equipe Titãs da Robótica. E o propósito deste laboratório é justamente levar para alunos da rede pública de ensino do nosso entorno todos os conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos da equipe Titãs da Robótica. Sabemos que o acesso à tecnologia, aos recursos educacionais que envolvem a robótica, ainda não é uma realidade em várias instituições da rede pública de ensino. Nesse sentido, os nossos titãs se deslocam semanalmente, acompanhados por um professor responsável, levam os equipamentos e promovem oficinas nas escolas públicas do entorno. Sendo assim, além de participarem das competições, os nossos alunos também têm este objetivo: democratizar o acesso à tecnologia, fazer a diferença na sua comunidade e transformar a realidade de outros alunos para que eles percebam outras possibilidades e consigam também alcançar resultados muito bons no seu aprendizado e na construção do seu conhecimento.
Temporada 2020. Essa temporada a equipe começou muito entusiasmada porque tinha muitos desafios pela frente. Porém, veio a pandemia. Nesse sentido, nessa temporada de 2020, a equipe se adaptou. As competições que passaram a ser virtuais, a equipe passou a trabalhar em home office para desenvolver os robôs e poder ou enviar vídeos ou enviar códigos. E isso daí o professor Igor vai explicar para vocês. Porém, na temporada de 2020, aconteceu 2 fatos fantásticos. O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES Campus Colatina, com recursos que vieram da bancada de deputados do estado, conseguiu construir um pavilhão. E esse pavilhão ficou muito lindo e o diretor disponibilizou um espaço dentro desse pavilhão novo para a equipe de Tans da Robótica poder utilizar. Logo, em 2020, a equipe ganhou uma sala nova e uma sala linda no qual os alunos, quando passar a pandemia, vão poder utilizar. Outro fato muito importante, que um outro deputado da região do Espírito Santo que apoia a educação, ele disponibilizou uma emenda parlamentar para a equipe Titãs da Robótica poder comprar equipamentos. Para vocês terem ideia, esses equipamentos não serão utilizados apenas na equipe Titãs da Robótica. Esses equipamentos, em sua grande parte, vai ser utilizado em sala de aula. O IFES Campus Colatina recebeu 30 kits de robótica para ser utilizado em sala de aula, para que a gente possa ensinar não apenas os alunos que fazem parte da equipe, mas sim qualquer aluno do IFES Campus Colatina. E uma parte dessa verba foi utilizada para comprar sensores, motores, que vai ser utilizado na equipe Titãs da Robótica. Logo, em tempos de pandemia, ter um laboratório novo e kit novo foi assim sem preço, porque a gente não vê a hora de passar a pandemia para poder utilizar todos esses equipamentos. E na temporada de 2020, a equipe obteve bons resultados, no qual o professor Igor vai explicar para vocês. Temporada de 2020. Essa temporada, apesar de atípica em função da pandemia, nós conseguimos participar remotamente de alguns campeonatos com a equipe Futebol 2D. Nós participamos da Trufs e fomos campeões, e da Aircup, que também fomos campeões. Com o início da pandemia, a equipe de robótica tentou ajudar como pôde. Os professores se reuniram e nós conseguimos fazer a impressão de cerca de 3.700 face shields, que nós entregamos em todo o norte do estado. Um grande parceiro nosso aqui de Colatina, uma empresa de desenvolvimento, doou mais 6 impressoras 3D que nós usamos na impressão dessas máscaras. Além das máscaras, nós também desenvolvemos, em parceria com o professor Tedesco, daqui do Instituto, um vídeo laringoscópio 3D, que é usado para ajudar para entubar vítimas de Covid. E nós entregamos cerca de 200 desses aparelhos. Fechamento. Dicas para vocês poderem montar uma equipe de robótica de sucesso. A primeira coisa que despertou muita nossa atenção é em relação ao termo de compromisso. Para o aluno poder participar da equipe de robótica, a gente tem um modelo de termo de compromisso que ele tem que ler, que tem itens fundamentais: trabalhar em equipe, respeitar o orientador, respeitar o colega, respeitar os prazos. E neste termo de compromisso, ele mostra a quantidade de horas que um aluno vai desenvolver na equipe de robótica durante a semana. A gente pede para eles trabalharem 8 horas, isto é, 2 vezes por semana, no período da tarde, ou da noite, ou da manhã, eles vão se desempenhar dentro da equipe. Então é importante a gente ler esse termo de compromisso. Segundo termo é o termo de confidencialidade e sigilo. A gente lê um termo e eles assinam. Todos os alunos que entram na equipe, eles têm ciência que as informações, os códigos, todas as informações da equipe não podem ser levadas para nenhuma outra equipe. Por exemplo, o time de futebol 2D, ele é tricampeão latino-americano. E a gente tem um código.
e todo mundo respeita muito, porque todo mundo tem acesso a todas as informações. Só que para poder entrar na equipe e a gente poder apresentar o termo de compromisso, o termo de sigilo e confidencialidade, a gente abre um edital. Esse edital, ele mostra quantas vagas tem na equipe de robótica no início de cada temporada para os alunos se inscreverem. Ao inscrever, os alunos participam de uma entrevista. Alguns orientadores modificaram e, além da entrevista, eles participam de atividades práticas. Então, os alunos são selecionados para entrar na equipe de robótica. E os alunos, quando entram na equipe de robótica, depois que passa pela entrevista, eles assinam o termo de compromisso e o de sigilo e confidencialidade, eles passam a ter acesso ao laboratório e aos equipamentos. Mas não só isso, eles passam a ter uma integração com alunos de todos os cursos que fazem parte da equipe de robótica. E essa integração é muito legal. E a gente percebeu que os alunos, a gente não coloca, você tem que estar ali de 8 da manhã, meio-dia. A gente deixa o laboratório livre para eles utilizarem a hora que eles quiserem. Se eles quiserem ficar lá a parte da tarde, a parte da noite, o laboratório funciona de acordo com o funcionamento do IFES Campus Colatina. Se o IFES fechar 10 da noite, o aluno fica até 10 da noite dentro do laboratório. E o que a gente percebeu com isso? O aluno não fica 8 horas por semana, ele fica muito mais. E sempre que a gente chega no laboratório, tem aluno estudando, tem aluno motivado, tem aluno que está fazendo o máximo para poder ajudar a equipe. E isso não tem preço. E o mais importante é que a maioria desses alunos, se não 100% desses alunos, já conseguem um emprego antes de formar. Eles já entram no mercado de trabalho, porque eles adquirem diversos requisitos que o mercado de trabalho exige. E isso para a gente é essencial para manter uma cultura organizacional bem legal dentro da equipe de robótica. A gente sempre traz ex-alunos para falar como que foi a experiência dele na equipe, e eles criam esse vínculo. Então, esses são alguns passos legais para vocês poderem seguir. Eu acho importante enfatizar que existem categorias dentro dos campeonatos que não existe um grande investimento. E as escolas, os professores que tiverem interesse em montar equipes de robótica podem escolher essas equipes para poder iniciar dentro da sua escola sem precisar de um investimento alto. Equipes como o Futebol 2D e a CoSpace, elas não precisam de equipamentos caros para rodar os jogos. Então é possível, somente com computadores que muitas vezes já existem dentro das instituições, vocês montar a equipe e botar os meninos para estudar as competições. É importante ressaltar que nossos alunos eles não têm bolsa. Os nossos alunos não recebem bolsa para participar das equipes de robótica, mas só que eles têm que cumprir o tempo previsto, né, que a gente estabelece com eles, e eles recebem ao final de cada ano um comprovante das horas que eles dedicaram dentro do campeonato de robótica. Eu acho muito importante também a gente compreender que essa iniciativa da robótica não é só minha e do professor Renan. Na verdade, é uma participação de todos os professores. Todos os professores do campus participam direto ou indiretamente da robótica, seja liberando os alunos no período da competição, adiando o trabalho ou repetindo prova para os alunos também que estão participando das competições. Então a gente tem uma parceria muito grande com todos os professores. Além disso, toda a equipe administrativa do IFES, o Joel, que mexe com a parte de compras, os diretores de pesquisa e extensão, nosso diretor-geral do campus, o Otávio. Então, assim, todos participam ativamente da equipe. Sempre que a gente precisa conseguir passagem para poder viajar com os alunos, precisa de uma van, de um ônibus para levar os alunos, precisa conseguir alimentação para os alunos, a gente precisa muitas vezes conseguir dinheiro para hospedagem dos alunos. Então tudo que a gente precisa, a gente tem sempre muito apoio institucional para poder estar fazendo a equipe de robótica chegar onde ela chegou. Hoje nós já temos mais de 48 títulos, né, nacionais e internacionais pela equipe de robótica. Isso a gente não consegue fazer sozinho. A gente tem uma equipe muito boa, que trabalha muito unida, e todo mundo dá muita força para a gente.